Fala, galera. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com um oferecimento de Leão, né? Nada mais carioca, mais brasileiro que Leão. A gente tem aí o Leão também, até para falar para vocês, com uma promoção muito top, momento extraordinário. Você encontra aí nas caixinhas de Leão Infusões esses pelúcios que vocês estão vendo aí. Vocês podem pegar mais informações no QR Code. Então, Leão está com a gente aí, cara. Tem vários prêmios aí interessantes. Leão com a gente aqui, então, nessa cobertura fantástica. Agradecer aí, mais uma vez, a confiança dessa empresa fantástica que é Leão. E você pode estar participando aí. São muitos pelúcias. São 25 mil pelúcias que você encontra aí em Leão, tá? Então, nas caixinhas de Leão Infusões, você pode estar sendo aí premiado. Então, participe. A gente está chegando aqui com muita informação para trazer para vocês, coisas que aconteceram agora, né? Notícias desse momento, notícias importantíssimas. Cara, a gente sabe que o Flamengo ia precisar vender jogadores. A gente falou para vocês que o Flamengo precisava vender cerca de 230 milhões de reais esse ano. Tem dinheiro para contratar, mas precisava vender 230 milhões esse ano. Não tinha tanto dinheiro assim para contratar à vista. E a situação realmente é de necessidade. E o Flamengo buscando não negociar jogadores titulares. Para não negociar jogadores titulares, eu conversei ainda agora com uma fonte ligada à diretoria, que me falou o seguinte: Paparazzo, é real, procede, nós não vamos vender, vamos fazer de tudo para não vender jogadores titulares, e a gente, com isso, vai tentar negociar os crias, os jogadores mais jovens, e tem uma explicação interessante para trazer para vocês sobre esse negócio aqui, envolvendo esse personagem que vocês estão vendo aí no fundo, que é o Rian Roberto. Uma grande joia do Flamengo, um cria que a gente esperava que fosse vendido por 40, 50 milhões de euros. O Flamengo vai ganhar um quarto disso. Então, informação aí, primeira do Vene Casagrande. A gente vinha trazendo muita informação sobre isso. A confirmação da venda veio pelo Vene Casagrande ainda agora. O Flamengo está negociando o Rian Roberto ao Shakhtar, né, junto ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia, por 10 milhões de euros. 10 milhões de euros são aí cerca de 63, 64 milhões de reais na cotação atual. 90% dos direitos, tá? Então, como é que é isso, Paparazzo? O Flamengo vai receber e pode receber depois? Isso. Venda futura, o Flamengo recebe mais 10% numa venda futura, caso esse garoto brilhe, que tem tudo para brilhar, né? Eu já falei que eu acho que foi muito mal assessorado o cara querer sair do Flamengo, não querer renovar com o Flamengo. O Flamengo é um clube gigante, era para ele renovar e podia sair até depois, mas o Flamengo ia perder esse jogador de graça, meus amigos. Início do ano que vem, o Flamengo ia perder o Rian Roberto de graça. Então o Flamengo tomou uma atitude aí desesperada, né? Que eu acho que o outro nessa daí tá certo. Foi ele que conduziu o negócio. E aí, visando do Flamengo não ter que negociar nenhum titular nessa janela, o Flamengo está negociando o Rian Roberto. Eu procurei saber se o negócio já estava fechado, eles me passaram que não. O negócio não está fechado ainda, está muito perto de acertar, de assinar, de fazer a venda, mas confirma realmente a informação de que são 10 milhões de euros por 90% dos direitos. Aí o venda futura pode receber mais 10%. Se ele for vendido aí, por exemplo, depois por 40 milhões de euros, o Flamengo recebe aí
mais 4 milhões de euros. É um valor aí alto para quem ia perder o jogador de graça no início do ano que vem. Essa é uma realidade. O Flamengo poderia perder o jogador praticamente de graça no início do ano que vem. E aí o que eles me passaram, e eu vou ler o comentário da galera, eu sei que tem muita gente que vai estar chateada com essa venda, né? O Papa Monstro Sagrado, como você imagina essa volta do Flamengo em relação ao elenco? Vai ter jogo do Fla contra o Benfica? Isso, vai ter uma intertemporada lá na Europa, em Portugal. A gente sabe que tem o Arrascaeta aí, mas a previsão é que ele fique bom logo, tá? Havia uma preocupação do Flamengo muito grande, mas hoje saiu a notícia que ele vai se recuperar até mesmo para essa fase de grupos da Copa, mesmo que ele estivesse mancando muito. Eu não estava muito esperançoso, mas tomara que sim, a gente torce muito pelo Arrascaeta. Mas só para explicar, meus amigos, o Flamengo tomou essa decisão de vender o Rian Roberto para não ter que vender um jogador titular já nessa janela, tá? Porque são 10 milhões de euros, cerca de 64 milhões de reais, e daqueles 230 que o Flamengo tinha que vender já cai para uns 160. E aí o Flamengo tem mais uma ou duas vendas aí para conseguir resolver essa janela, e aí o Flamengo fica tranquilo também para poder contratar e se reforçar sem ter que vender nenhum jogador dos considerados titulares. Putz, o Lescano seria uma boa, hein? Aquele Lescano que não é o do Fluminense, né? Mais um péssimo negócio. Não é porque o Flamengo ia perder ele de graça, e o Flamengo nessa daí não tem culpa nenhuma, tá, gente? Vou ser bem claro aqui, o Flamengo não tem culpa nenhuma nesse negócio do Rian Roberto. Eu estou falando aqui que o jogador foi muito mal assessorado, empresário achar que é bacana tirar o jogador dessa forma do Flamengo, não querer renovar. O jogo era só chamar a diretoria e falar assim, vamos renovar, mas deixar claro que a gente quer ser negociado. Mas renovamos e ficamos no Flamengo até ser negociado. Mas não, os caras forçaram a saída e não quiseram renovar. O Flamengo, né, conseguiu uma negociação para não perder o jogador de graça. É o contrário, tá? Eu vejo muita gente criticando, eu mesmo critico quando tem que criticar, mas nessa daí, né, Ufa, vindo no seu canal, eu acredito que é verdade. Pô, meu amigo, a gente aqui tem muita credibilidade, muita notícia séria. Agora vai atrás do Thiago Almada. Cara, o Thiago Almada, ele não quer jogar na América do Sul de novo, tá? O que eu acho que o Flamengo pode tentar, já que o Flamengo não quer volante, o Danilo, a torcida queria, mas o Flamengo não quer volante, é o Flamengo buscar um baita de um meia, né? O Botafogo vai negociar o Montoro e tem clubes de fora interessados. Se o Montoro quiser continuar no futebol brasileiro, o Flamengo poderia ir no Montoro, que seria uma excelente contratação, tá? O Boto está se mexendo com as contratações ou está de férias? É óbvio que ele está se mexendo. Eu critico quando tem que criticar, mas eu acho que nessa operação aí do Rian Roberto, eles foram muito bem para não perder o jogador de graça, tá, gente? Porque o Flamengo ia perder jogador de graça. Ele deve ser torcedor de outro time, o Silvio Cardoso mandando, fazendo de tudo para sacanear o Flamengo. Não digo sacanear, mas só pensou nele, né? Não pensou até mesmo na força do Flamengo para ele mesmo depois, numa futura negociação, arrebentar, né? Eu acho que ele deu mole, tá? Mas é isso. Então o Flamengo, para mim, está fazendo um negócio importante, um negócio grande, para não perder de graça o jogador. Parabéns aí. Nessa daí não tem crítica não, gente. Nessa daí a gente tem que elogiar o Flamengo por ter conseguido um bom negócio com relação ao Rian Roberto, tá? Papa, eu gosto quando você faz esse plantão. Você sempre tem, é bom nas notícias do Flamengo. Tem alguma notícia do Almada? Acabei de falar. A última informação é que o jogador comunicou ao staff dele, que foi procurado pelo Flamengo. O staff dele foi procurado pelo Flamengo e ele comunicou ao staff dele que não quer ser negociado com o futebol sul-americano, que quer continuar no futebol europeu, tá? Então, o Almada, nesse momento, nada feito, então o Flamengo pode ter que partir para uma situação envolvendo aí um outro jogador que seria importante, tá certo? Um outro meia seria muito importante o Flamengo buscar, tá? E aí, muita gente pedindo o Montoro do Botafogo, eu acho que seria uma boa.